Olá, eu sou a Ana Luz, eu sou uma mulher branca, tenho 22 anos, tenho cabelos ruivos cacheados, estou usando uma blusa preta e uma máscara preta. E venho aqui hoje, em nome da Fundação do Livro Leitura, entrevistar, conversar um pouquinho com o autor César Augusto Batista. Muito obrigada pelo aceite e pela honra desse bate-papo. Bom dia, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu sou branco, 69 anos, cabelos brancos, uso máscara branca e blusa azul e uma camisa listrada. Certo. César, conta pra gente um pouquinho sobre essa publicação da A Herança, né? A sua obra. Quais são os temas, os personagens? Como é que foi escrevê-lo? Esta é a obra mais recente, A Herança. É uma novela, então uma ficção, alguns chamam também de conto extenso, que ela traz a vida dos dois personagens principais, que são Linda e Solon. Então, desde a infância, ela passada no Brasil, em Teresópolis, e ele é polonês. Então, conta a infância, o crescimento dos dois, e em determinado ponto, eles se encontram em uma viagem na Itália. Muito bem. Aí, ela vai morar na Inglaterra, e sempre com a intenção de resolver, de sanar vamos dizer, uma lacuna que ficou na família dela, e o avô sempre conversava com ela e contava uma história que aconteceu, que passou com um antecedente deles na Itália, vários séculos antes. Então, ela quer fazer esse resgate com base nessa história. Aí, a Linda, conhecendo Solon, ela quer fazer isso. Então, aí mostra o quanto a pessoa pode ficar envolvida com objetivo, principalmente quando envolve essa questão familiar, porque muitos parentes nunca se importaram, achavam até que podia ser tudo invenção, né? Se refere a uma obra de arte lá de um pintor famoso. E então ela, junto com o Solon, ela planeja recuperar isso que seria a herança, né? E então tudo volta em cima desse tema, né? Aí desenrola, tem muitas emoções, aventuras dos dois, que é uma aventura, né? E então, eles são só amigos até determinado ponto. Então. O conteúdo maior é esse. Legal, muito interessante. E, César, eu queria saber, assim, levando em consideração o seu vasto trabalho na literatura, como você percorre pelos diversos gêneros literários, assim, tem algum que é da sua preferência? Como é que acontece isso para você? Então, Ana, como eu sou autor independente, né? Eu mesmo financio minhas obras, então eu escrevo só quando eu tenho assim vontade. E também escolho o tema. Esse tema, o assunto, vamos dizer, depois cai num determinado gênero, ele é intuitivo, assim, nasce espontaneamente, à vontade. E eu sempre escrevi um pouco e li bastante. Aí, quando me aposentei em 2005, eu comecei a escrever com mais intensidade e publicar. Quanto aos gêneros, também a mudança de gênero foi uma coisa assim natural, né? Porque eu leio de tudo, acho que a gente tem que ler tudo. E então, eu comecei com casos no banco que eu trabalhava, de má administração de recursos humanos, e hoje não, já há um bom tempo, né, o assédio moral no trabalho. Então, eu comecei escrevendo assim. Depois vieram naturalmente as crônicas, alguns contos pequenos. As crônicas e os contos é mais simples assim de escrever, porque reflete
principalmente as crônicas, o dia a dia. Então, você não precisa, assim, pensar, criar, né, inventar muita coisa. E aí as crônicas são sobre tudo, política, amor, dia a dia, etc. Algumas características assim, psicológicas, né, de um de outro. Aí foi indo assim. Depois, acabei escrevendo um ensaio também, que é sobre um tema específico, né, um ensaio sem assim, aprofundar muito. Senão passaria a ser um tratado, né, na verdade. Então, o ensaio ele aborda assim, mais superficialmente e lança chamas para a pessoa desenvolver, quem quiser, né, sobre o assunto. Eu escrevi ensaio sobre autoestima e também, há 2 anos, aí eu publiquei um sobre a inveja, chama Pecado Oculto. E depois o romance, então até aí era autoajuda, ensaio, contos e crônicas. O conto, só para deixar assim, a grande diferença entre o conto e a crônica, para mim, é que a crônica reflete mais um acontecimento, né? um fato de verdade. E o conto você já extrapola um pouco, ou muito, a realidade, ele é mais ficcional. Aí o romance, que é um romance forte, estamos na 2ª edição, chamado Sangue e Sedução, eu tive vontade assim, de escrever, narrar uma história maior, e fui compilando as coisas e tal, e daí nasceu esse romance, né? No intervalo desse romance de 2015 e 2018 para o Herança, que eu escrevi esse ensaio sobre a inveja. Também escrevi chama o Mestre Responde, é sobre filosofia, tem um pouco de filosofia, humor, autoajuda. São trabalhos relativamente pequenos. E escrevi também, porque muita gente pedia, mas, na verdade, não ficou muito do meu agrado, seria a continuação do Sangue e Sedução, sabe? Chamar o Desfecho. Tem passagens bonitas, mas ficado só no Sangue e Sedução mesmo. Aí depois da herança, de uma viagem ou outra, que nesse Castelo de Santo Ângelo, eu fui 2 vezes. A primeira vez, em 2012, eu não cheguei a entrar, mas ali que eu comecei a imaginar essa história, sabe? E aí eu fui montando. E antes de concluir o livro, eu tive a felicidade de ir novamente. Aí eu entrei, tal, estudei como que ia ser feito, ia ser o ato lá final, né? E então, esse livro, a gente passeia pelo Brasil em si, né? Pela Itália, que é em Roma, né? Na Inglaterra, onde ela morou e tal, também passear. E na Polônia, mas aí é só a parte do solo, entendeu? Então dá para a pessoa também viajar um pouco sem sair de casa. Agora não está podendo mesmo, né? Bem útil, né, na pandemia, poder viajar. Perfeito, muito obrigada, César. E, para finalizar, eu gostaria de saber, na sua perspectiva enquanto autor independente e também um autor local, qual você acha que é a importância da Feira Internacional do Livro para vocês? Olha, é importante no geral, né, para a cultura em si, porque se não houvesse, talvez a gente não percebesse. Mas como aí imagina, sem ela, ficaria uma lacuna, uma falta muito grande dessa convivência cultural. Então, eu acho importantíssimo. Mesmo para quem não escreve, ou está começando, igual os jovens, meninos novos, é um incentivo muito grande, porque eles entram em contato com vários tipos de literatura, com os autores locais, nacionais, né, ou internacional. E, da mesma forma, para nós, é um grande aprendizado. Porque a gente se relaciona com os outros colegas daqui, com outros de fora,
com já famosos aí, né? Medalhões, ouve e tal, e sempre aprende. E também conhece outras obras, vende, troca. É uma troca de informações, de conhecimento muito grande. Então, é fundamental, né, que exista a Feira do Livro Nacional e agora internacional. Perfeito. Obrigada, César. Gostaria de agradecer a honra desse papo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado a todos vocês, pessoal da Fundação. Um grande abraço e, se Deus quiser, ano que vem estaremos no presencial, né? Amém.